Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Já vamos agradecer ao Senhor por tudo que nós estamos vivendo, por todas as bênçãos que estão sendo derramadas sobre nós, por todos os desafios que nós estamos enfrentando, porque a gente sabe que todo desafio que nós enfrentamos é para amadurecimento de cada uma de nós, e hoje é exatamente sobre isso que nós iremos falar também. Então já pega seu café, já pega sua Bíblia, já senta à mesa, chama o Espírito Santo para estar com você nesse momento. A palavra fala que aonde há dois ou mais falando do Senhor, Ele estará presente. Então que aonde você estiver agora nesse momento, ouvindo a minha voz, né? E lendo a palavra, eu creio que o Senhor está com você também, e assim que Ele também esteja aqui comigo. Então, que cada palavra que saia da minha boca seja direcionada pelo Senhor, que nenhuma das palavras que saírem da minha boca, nenhuma ação que eu faça aqui, seja da minha vontade, mas sim da vontade do meu Pai para nós. Amém? Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler Josué 1 e nós vamos ler do 1 ao 9, versículo 1 ao 9. Quero que vocês leiam aí junto comigo, para que a gente acompanhe aqui tudo certinho, tá bom? Então ele começa assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Então levanta-te agora, passa esse Jordão, você e todo este povo, a terra que eu dei aos filhos de Israel. Todo o lugar que por as plantas dos seus pés eu te darei, como prometi a Moisés. Desde o deserto ao Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra até o grande mar, para o poente será vosso. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim também será contigo. Nunca te deixarei e jamais te desampararei. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e seja corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desviará, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afasta da sua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém, amém. Que lindo esse texto, como eu gosto de ouvir, né, e de ler esse texto, de estudar, de meditar sobre ele. Ele foi um texto que durante um ano aí, ele caminhou juntinho comigo e como ele me ajudou. Então vamos lá. A gente pode ver aqui que Josué ele estava passando por um tempo de desafio, um tempo de tristeza, um tempo de decisões difíceis. E muitas vezes nossa vida está dessa forma, né? Cheia de desafios, de tristeza, de decisões que nós precisamos tomar. Contudo, é no meio, né, das dificuldades ali que o Senhor ele traz esse versículo para Josué. Então a palavra ela nos ensina a enfrentar as coisas difíceis com fé e com confiança. Então vamos entender um pouco aqui o contexto, né, da palavra, para que a gente entre de fato naquilo que o Senhor deseja falar para cada uma de nós. Os filhos de Israel aqui, eles estavam vagando pelo deserto por 40 anos. E então cabia nesse tempo a Josué conduzir cada um deles à terra prometida. Então, ele teria naquele momento que reivindicar, sabe,
a terra dos habitantes que estavam na terra prometida, porque a terra prometida ela não estava vazia, ela tinha habitantes. Então Josué aqui ele precisava lutar, ele precisava liderar, ele precisava promover também uma liderança não apenas física, mas espiritual para aquele grupo de pessoas, para aquele tanto de pessoas, porque era muita gente. Então, ao sentir esse peso sobre ele, né, dessa tarefa de liderança, que é o que nós vamos entrar aqui para poder trazer, para eu poder falar para vocês, o Senhor, ele trouxe essas palavras para Moisés, né, uma palavra de incentivo. E no versículo 9, ele ainda coloca, né, não te mandei eu? Então seja forte e corajoso, não temas. Não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então vamos entender. Primeiro ponto a gente precisa entender aqui é que Josué, ele recebeu uma palavra, ok, de ânimo, ele recebeu a promessa, mas para que isso acontecesse, era necessário que ele precisasse guardar a palavra e ter cuidado em praticá-la todos os dias. Quando a gente para entender que Moisés, ele era um líder, ele era o líder de uma comunidade, de um povo, de uma nação ali, e ele estava guiando todas essas pessoas. Josué, ele era o quê? Ele era seu auxiliar, ele estava ali junto com ele, enfrentando batalhas, guiando, né? Sendo guiado na realidade junto com Moisés e fazendo tudo aquilo que era pedido a ele. Então ele estava auxiliando, ele não estava liderando, ele não estava guiando o povo. Só que com a morte de Moisés, quem se torna líder? Aquele que está caminhando com ele, aquele que conhece a palavra, aquele que está todo tempo ali enfrentando as batalhas junto com ele. E aqui é tão engraçado essa parte, porque muitas vezes eu vejo as pessoas querendo liderar, as pessoas querendo fazer coisas grandiosas, né? Olha para as outras pessoas, olha para os seus líderes, e simplesmente não querem acompanhar os líderes, não querem passar pelos desafios da vida, mas eles querem, tipo, sentar na janelinha, sabe? Eles querem pegar apenas a parte boa, eles querem apenas, entre aspas, liderar, mas não quer passar pelo processo. Então, que nós não sejamos essas que querem liderar, mas que não passam pelo processo. Porque quando a gente passa pelo processo é quando a gente tem autoridade sobre aquilo. Então aqui, por que o Senhor elegeu exatamente Josué? Porque Josué estava junto com Moisés em todos os desafios, em todas as tristezas. Ele estava vendo como Moisés, em todo o tempo, ele falava com o Senhor, muitas vezes Moisés também se irava, se entristecia pela forma como o povo estava agindo, o povo estava caminhando, o que o povo estava fazendo. Então ele, junto com Moisés, ele passou por todos esses desafios. Então, nada mais que justo que uma pessoa que caminha com seu líder, que abraça a causa, uma pessoa que está ali, olha, eu estou contigo, eu passo as tristezas, eu passo os desafios e eu estou aqui com você. E a gente sabe que, lendo a palavra, que Josué, ele foi um cara que auxiliou e que ajudou e que estava ali junto com Moisés fielmente. Então, foi de coração. Não foi aquela, eu vou seguir essa pessoa porque simplesmente ela tem algo em troca para me entregar. Não, não foi isso. Ele simplesmente seguiu porque ele tinha um coração de servo. Ele estava ali com um coração puro para poder fazer o que era pedido a ele. Então o Senhor deu a ele esse cargo de liderança. Ele deu a Josué, após a morte de Moisés,
esse cargo de liderança. E muitas vezes a gente quer o cargo de liderança, né? Quer ser reconhecido, quer ser aplaudido, né? Mas esquece que muitas vezes, para poder liderar, para poder levar, vai precisar lutar algumas batalhas, vai precisar olhar para um povo de uma forma diferente. E aqui vai precisar ser forte. Então, o que é ser forte aqui na palavra? O que o Senhor está nos ensinando? Que ser forte e corajoso significa confiar no Senhor com toda a nossa verdade, com todo o nosso coração. Ele não tinha todas as respostas, por um exemplo, ele não tinha todas as certezas dos desafios que ele ia passar, mas ele foi aconselhado pelo Senhor para seguir em frente, mesmo assim, agindo com fé. E aí eu te pergunto, talvez hoje o Senhor esteja querendo te dar cargos de liderança, e talvez hoje você já seja uma líder de um projeto, líder da sua casa, tanto para homem como para mulher, líder de um lar, líder talvez no seu negócio. E aí, talvez você quer abandonar o barco. Talvez você ache que, tô cansada demais. Ou talvez você fale, não, eu não consigo, eu não sou boa o suficiente para poder estar nesse cargo de liderança. E não é um cargo de liderança, gente, de talvez emprego, talvez algo assim que eu estou falando, mas um cargo de liderança como mãe, um cargo de liderança como um pai, um cargo de liderança talvez dentro de um ministério, um cargo de liderança como mentora, um cargo de liderança nos seus negócios. Minha linda, o Senhor ele fala, seja forte, porque existem vidas que estão esperando por você. Existem pessoas, milhares de pessoas que você precisa levar elas talvez a conhecer a Cristo, levar essas pessoas a terem uma experiência com o Pai, levarem a presença do Pai para cada uma delas. E aí talvez você está falando, não, mas é muito difícil, as pessoas não me ouvem. E além do Senhor está falando, seja forte, porque sou eu que sou com você. E talvez você está aí, mas como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? De que forma? Como que eu vou agir? E aí o Senhor aqui, ele é muito claro. Apenas vá, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Deus promete que quando nós voltamos para Ele, para obedecer, para andar pelas palavras, mesmo sem ter talvez uma orientação clara do Senhor, Ele traz a resposta no tempo certo e na hora certa. A gente precisa ter força para enfrentar qualquer tipo de desafio diante de nós. Se for como mãe, que o Senhor te dê força. Se for como auxiliadora de um lar, do seu esposo, que o Senhor te dê força como líder nesse lugar. Se for como um pai, que o Senhor te dê força. Se for como um sacerdote da sua casa, que o Senhor te dê força. Se for nos seus negócios, que o Senhor te dê força para poder levar essa empresa a crescer, liderar essas pessoas conforme a palavra do Senhor. Agora, como que a gente pode ser forte e corajoso, né? Minha linda, aqui ele é muito claro. São decisões que nós precisamos tomar todos os dias. E quais são essas decisões, Ingrid? Essas decisões precisam demonstrar a nossa confiança em Deus. A gente precisa buscar
a palavra, a gente precisa orar, a gente precisa estudar a palavra e a gente precisa ser guiado e orientado por Ele. Mas a gente só é orientado e guiado por Ele quando nós temos intimidade, quando nós estamos ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, entregando e confiando em Cristo. E aqui ele fala, né? Todos os dias. Guarde essa palavra todos os dias. Muitas vezes teremos a coragem de abandonar o medo. Nós precisamos ter a coragem de abandonar o medo para enfrentar os nossos desafios diariamente. Então, o Senhor, ele fala em Filipenses 3,13, né? Lamentar o que passou só impede nosso crescimento. Depois vocês podem ler Filipenses 3,13. Aqui Josué, ele podia estar lamentando a morte de Josué lá no passado. Mas o Senhor aqui está falando, levanta-te agora. Talvez você está vivendo no passado coisas que você vivenciou, grandezas que você vivenciou, um tempo precioso que você vivenciou, e aí talvez você fica no passado tentando entender, mas como que eu posso fazer isso novamente? Ou então, como que eu vou deixar essa pessoa para trás? Ou então, talvez você está vivendo ali no medo, cheia de incertezas, de crenças que estão te limitando aí adiante, aí você fala, mas é porque eu fui abandonada, mas é porque as pessoas tiraram chacota de mim, mas é porque eu não me sinto confiante, não me sinto segura para poder ir, porque no passado aconteceu X, Y, Z de situação. Minha linda, o Senhor está falando assim, olha, nesse momento para você, levanta-te agora. É uma ação, haja agora. O que foi passado está morto. Moisés agora, ele não está mais entre nós. O seu passado ficou no passado. Então levanta-te agora. Haja agora. Haja. Como prometido a Moisés, todo lugar aonde eles puserem os pés. E aí o Senhor foi muito claro para Josué. Como prometi ao meu servo Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates a toda a terra até o Mar Grande. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Meu lindo Senhor, Ele é fiel com a sua palavra e Ele cumpre tudo o que Ele prometeu. Aonde você pisar, Ele dará a você. Mas o que eu preciso fazer para que essas promessas sejam cumpridas na minha vida, Ingrid? Andar pela palavra. O segredo da vitória é estar em ter coragem para obter e praticar a palavra do Senhor. Praticar a palavra do Senhor. Em Provérbios 13:13 fala exatamente sobre isso. O segredo de qualquer vitória, de qualquer promessa, para que você receba, está em ter coragem para obedecer e praticar a palavra do Senhor. Josué, ele tinha uma responsabilidade em ensinar a palavra a todos, guiar a todos para entrar na terra prometida. E assim, eu e você também devemos compartilhar a palavra e a salvação em Cristo Jesus. E a gente não deve temer o inimigo. A gente não deve temer o inimigo. Porque muitas vezes nós ficamos paralisadas.
Muitas vezes nós ficamos no passado, muitas vezes nós olhamos para os nossos desafios e acha que é impossível a gente conduzir todas as coisas, a gente liderar sobre aqueles lugares aonde o Senhor está nos colocando. Mas eu quero te falar que se hoje você está prostrada, está se sentindo estagnada, paralisada, é porque o inimigo ele está tentando fazer isso com você. Mas eu quero te lembrar o que o Senhor fala para nós. Não te mandei eu? Não te mandei eu? Seja forte e corajosa. Não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Minha linda, não tenha medo, não se espante, porque talvez vão acontecer coisas que você vai falar, meu Deus, eu não consigo, que difícil essa situação, mas o Senhor ele está falando, não desista, seja forte e corajosa, porque eu sou contigo por onde você estiver. Então escute a palavra do Senhor. Não se afaste da sua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. Leia a palavra dia e noite, ore dia e noite, esteja com o Pai dia e noite. Peça direcionamento, peça para que Ele te guarde, peça para que Ele te guie, porque Ele está com você, por onde quer que você andar. Amém? Então, eu vou deixar para que você faça a sua oração, porque apenas você e Deus sabe exatamente aonde que Ele está te colocando nesse tempo, para liderar talvez seus filhos, talvez o seu negócio, talvez o seu ministério, talvez o seu lar. Então ore e seja específica com aquilo que o Senhor te entregou e peça para Ele, Pai, me dê clareza do que eu preciso fazer, mas eu vou dar o passo que eu preciso dar com fé, com coragem, e que o Senhor vá me conduzindo e vá me guiando por onde quer que eu vá. Amém? Então, um grande beijo no coração de vocês, minhas lindas, que vocês tenham um dia abençoado, um dia lindo, um dia de muitas alegrias, de muita felicidade, que o Senhor esteja com você a todo tempo. Beijo, beijo, fiquem com Deus.